Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus, presente na Igreja Matriz Santa Rita, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Radioativa Comunicações. Hoje a Igreja celebra esta grande solenidade da Epifania do Senhor. A Epifania é considerada desde a antiguidade da Igreja como uma das mais importantes solenidades. Para vocês terem uma ideia, em alguns países da Europa, esta solenidade da Epifania, ela se reveste até de um caráter mais importante do que o próprio dia do Natal, dia 25. E por que isso? Se você pegar países como Portugal, Espanha, Itália, é feriado no dia da Epifania. Porque lá eles não mudam a data. A Epifania se celebra dia 6 de janeiro. Os mais antigos lembram que a gente falava dia de Santos Reis. Dia 6 de janeiro celebra a solenidade da Epifania. Quem acompanhou pelas redes sociais, o Papa, sexta-feira, celebrou a solenidade da Epifania. Mas no Brasil, nós celebramos no domingo, quando dia 6 cai dia de semana. E é importante também porque ela marca, nós vamos falar já o que significa Epifania, mas ela marca o término do tempo do Natal. Esta semana, um rapaz estava lá em uma de nossas casas, desmanchando a árvore de Natal. Aí eu disse para ele: o que você está fazendo, rapaz? Ele disse: não, o Natal já acabou, já estou guardando a árvore, o presépio, já vou desmanchar. Eu falei: não, senhor, o Natal cristão termina com a solenidade da Epifania. O Natal cristão não é o Natal do mundo, que é só dia 25, né? Então, a Epifania marca, se vocês prestarem atenção, na liturgia amanhã, nós vamos celebrar a festa do batismo do Senhor. E na terça-feira, se vocês olharem, vai estar escrito lá, terça-feira da primeira semana do tempo comum. Ou seja, vai iniciar o tempo comum e o tempo do Natal então se encerrou. Dito isso, olhando para a liturgia, primeira leitura, o profeta Isaías escreve, há mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, ele fala de camelos e dromedários. E que viriam para Jerusalém, trazendo presentes. E o profeta Isaías cita dois presentes que estão no Evangelho. Ele fala do ouro e ele fala do incenso. E é claro que a gente, imaginando aqui, eu fico pensando que o meio de transporte daquela época mais comum era o camelo. Então, os magos estavam também no camelo, e aqui o Isaías dizendo, essas pessoas estavam indo, caminhando também com seus camelos, até porque o camelo para caminhar no deserto, ele tem um reservatório d'água bom para isso, né? Então, o profeta Isaías está justamente profetizando a Epifania, profetizando aquilo que nós estamos celebrando hoje. E depois, na carta de Paulo aos Efésios, a gente guarda de importante isso. Os judeus, eles têm com eles que a salvação é exclusividade deles, no sentido que Deus é o Deus de Israel e não é de mais ninguém. É o Deus só da nação, daquele povo, daquela raça de Israel. E o apóstolo Paulo vem dizer, não, todos os pagãos também são chamados, também são convidados a partilhar da mesa do Senhor. Então vejam bem, esta festa que nós celebramos hoje, Epifania, significa manifestação. Epifania significa esse menino que se manifesta como Deus. Epifania, então, é a solenidade da universalidade da salvação. Se nós olharmos para a leitura de Paulo aos Efésios, e para o Evangelho e para a Epifania, eu vou ver. A salvação é para todas as nações, como a belíssima salmista recitou aqui nesse púlpito. Todas as nações hão de adorar-vos. E todos os povos. Então a Epifania vem dizer, a salvação é universal. O padre daqui a pouco vai dizer que ele derrama seu sangue por todos. Não é por uma nação, não é por algum povo, é por todos. E por falar nesta universalidade, também se traduz, se eu juntar o que está escrito no Evangelho com a tradição que vem da igreja antiga, e principalmente desta festa de Santos Reis, aqui na nossa região tem bastante, Minas Gerais tem bastante, nós vamos verificar
Primeiro, os 3 magos que estão no presépio, eles representam todas as raças, né? É claro que todo artista tem direito de fazer o seu presépio, né? Então eu fico pensando, um presépio no Japão, Nossa Senhora deve ter o olhinho puxado, São José, Menino Jesus japonesinho, né? Um presépio na África, todo mundo negrinho. Um projeto lá no não sei onde, cada um da sua raça. Mas, se eu olhar para a simbologia dos magos, eu vou verificar que um deles é amarelo, para simbolizar todos os povos orientais, todos os povos asiáticos, para simbolizar todos os povos indígenas, a raça amarela. Um deles é negro, para simbolizar todo o povo negro, para simbolizar toda a África, também é chamada a salvação do Senhor. E o outro é branco, para simbolizar toda a raça branca. E é claro que na época a raça branca se falava era a Europa, porque até não se conhecia a América ainda. Mas hoje os povos também da América, mas hoje a gente tem uma miscigenação muito grande, mas a Epifania quer dizer a festa da universalidade. E também pela tradição, não no Evangelho, mas eles aparecem nomes para os 3, né? Nós sabemos que a gente aprende lá, né? Ninguém lembra disso mais, mas quando a gente era criança a gente aprendia, né? Um chama Gaspar, o outro chama Melchior e o outro chama Baltazar. Por que a tradição coloca esses nomes? Por causa do significado desses nomes. Então, quando eu olho Gaspar, quando eu olho Melchior, quando eu olho Baltazar, eu vou ver qual que é o significado disso. Melchior significa luz. Então, aquele mago com esse nome está dizendo que Jesus é a luz de todos os povos. Quando eu olho Gaspar, significa a brancura, a pureza, significa que aquela criança como Deus, inocente, é pura, sem mancha, sem pecado algum. E quando eu olho para o Baltazar, significa Senhor dos tesouros. Baltazar, Senhor dos tesouros, que significa dizer, aquele menino é o maior tesouro que qualquer um de nós pode querer ter. Não existe tesouro maior. A gente costuma dizer assim, o meu tesouro é o meu filho, a minha filha, meu esposo, minha esposa, meu tesouro, meu trabalho, minha profissão, meu carro, minha casa, tal. Gente, você vai morrer, vai ficar tudo aí, você não vai levar nada. O único tesouro para nós cristãos é a vida eterna. E a vida eterna está nesse menino. A vida eterna está em Jesus. Isso sim é verdadeiro tesouro para que nós possamos buscar sem cessar. Uma outra coisa também que essa passagem do Evangelho, nessa caminhada desses magos nos ensina. Eles perderam a estrela por um momento, ficaram na escuridão, perdidos sem saber para onde caminhar. Quantas vezes, trazendo para cá, para hoje, quantas vezes na nossa vida, nós também nos sentimos, parece que para uma nuvem negra sobre nós, parece que nada na nossa vida dá certo, parece que Deus nos abandonou, mas Deus não abandona ninguém. Nós é que não percebemos a presença de Deus em nós, nós é que nos distraímos com tanta coisa ao nosso redor, e a gente então distrai com as coisas do mundo. Né? Quem é motorista sabe, o motorista que se distrai no trânsito, entra na rua errada, passa sinal vermelho, bate o carro, por quê? Porque se distraiu. Então, às vezes, na nossa caminhada, nós distraímos com as coisas que vamos encontrando pelo caminho e deixamos de seguir Jesus, que é o verdadeiro caminho. E quando os magos perderam a estrela, o que eles fizeram? Eles perderam, porque chegou em Jerusalém. Jerusalém simboliza a grande cidade, a cidade do barulho, da correria. Jerusalém significa uma cidade grande com muita luz, né? Você vai pegar uma cidade como São Paulo, Ribeirão Preto, aquele monte de luz, de barulho, de buzina, de carro, de farol, as pessoas se distraem, as pessoas nem lembram de olhar para o céu. Então eles se distraíram em Jerusalém e perderam a estrela. Meus irmãos, se vocês fizeram a experiência, se você estiver no meio de uma cidade com muitas luzes, quando a gente olha para o céu, a gente quase não enxerga as estrelas, porque as luzes daqui atrapalham. Mas se você estiver no meio do mato, na escuridão, quando a gente olha para o céu, que coisa linda, aquele céu azul. A gente vê estrela de tudo quanto é jeito. A gente vê o Cruzeiro do Sul, a gente vê as Três Marias, a gente vê a Estrela d'Alva. E se a gente ficar olhando muito tempo, a gente começa a perceber que parece que vai chegando mais. Vai chegando mais. E a gente começa até a ver profundidade entre elas. Ver que umas estão mais próximas, que outras estão mais distantes. Quando a gente perde a estrela, como os magos perderam a estrela,
que os magos fizeram? Perguntaram. Tem um ditado chinês que diz assim: quem pergunta é bobo por um minuto, quem não pergunta é burro a vida inteira, porque não fica sabendo. E os magos perderam? Não tiveram dúvida. Nós estamos procurando um rei. Aí eles pensaram erradamente, é claro, rei nasce em palácio. Então vamos lá no palácio, foram ao palácio, e chegando no palácio, perguntaram para Herodes. E aí Herodes ficou todo uriçado, chamou todo mundo lá, e todo mundo disse: não, a tradição e a escritura diz que vai nascer em Belém. Porque Isaías profetizou, Miqueias profetizou, tantos profetas falaram, e tu, Belém, como está no evangelho de hoje. E aí então, eles disseram para os magos falaram: então vamos para Belém. E aí eles se puseram a caminho sem ver a estrela, mas seguiram para Belém. E aí quando eles estavam caminhando, eles voltaram a ver a estrela de novo. Meu irmão, minha irmã, o que isto ensina para nós? Não fique parado, esperando para seguir o caminho de Jesus. Esperando Jesus aparecer para você, porque se ele não aparecer, você vai morrer parado. Ponha-se a caminho, que no caminho ele aparece para você, como essa estrela, como luz, apareceu para os magos, e eles então foram conduzidos por ela, que pairou naquele exato lugar onde estava Jesus. E aí eles puderam então render a sua homenagem, eles puderam então adorar o Senhor naquele momento. Eles encontraram a estrela porque estavam a caminho. Que nós possamos nos colocar a caminho. E uma outra coisa importante de se lembrar, prestem bem atenção: todos aqueles que encontram Jesus, muda de caminho, muda de vida. O Evangelho diz que eles voltaram por outro caminho. O que o Evangelho quer nos dizer? O Evangelho está justamente a dizer para nós que quem faz um encontro verdadeiro com Jesus, muda de vida. Ah, não vai pecar mais? Não, não é possível, porque todos nós somos pecadores. Mas aquele que encontra Jesus verdadeiramente, ele começa a lutar contra o pecado. Ele começa a ter atitudes diferentes. Porque é impossível uma pessoa falar: ah, eu encontrei Jesus e continua traindo o marido. Eu encontrei Jesus e continua roubando lá o patrão na empresa. Eu encontrei Jesus e continua fazendo um monte de coisa errada. Não encontrou Jesus coisa nenhuma. Você pode ter encontrado outras coisas. Porque se você abrir o teu coração e deixar Jesus verdadeiramente entrar nele, as transformações da tua vida vão começar a acontecer. Você vai sentir vontade de mudar. Você vai sentir uma certa aversão ao pecado. Você vai tentar fugir do pecado. É isso que esta liturgia de hoje quer levar-nos a entender, que nós precisamos fazer uma epifania da nossa vida. Ou seja, fazer com que a nossa vida seja manifestação de Deus, para que aqueles que olhem para nós, vejam Deus em nós. Como olharam para o menino e viram Deus naquele menino. E a simbologia dos presentes que eles levaram. Eu falei para vocês que Isaías falou 2, ouro e incenso. E o evangelista Mateus acrescenta um terceiro. O evangelista Mateus, que a gente sabe que é representado pela cara de um homem, uma figura de um homem, um cara de anjo, que no evangelho ele quer mostrar a humanidade de Cristo, então ele acrescenta a mirra. Qual a simbologia desses 3 presentes? O ouro, para dizer, esse menino é rei. Não rei como do mundo, rei de dinheiro, de poder, não. Mas o rei que dá vitória, que salva, o rei que dá vida pelo seu povo. Esse menino tem a realeza, que vem do céu. Depois, o ouro, quando eu falei, né? Realeza, quando você dá presente para um rei ou para uma rainha, se algum dia você for visitar algum rei ou uma rainha, lembre que presente tem que ser de ouro. Você não vai dar anel bijuteria, você não vai dar brinco bijuteria, você não vai dar um vaso de lata, tem que ser de ouro. É assim que os reis trocam presentes. Então, o ouro simboliza essa realeza. Depois o incenso. O incenso simboliza a divindade. Aquele menino é Deus, porque o incensar é próprio para Deus. Aí vocês vão falar: mas nas missas que tem aqui a gente incensa outras coisas. Sim, o que nós incensamos aqui? Incensamos o presidente, incensamos as pessoas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus.
Mas a incensação mais importante na Santa Missa, sabe qual é? É a incensação quando os acólitos ajoelham aqui à frente, quando com as sinetas, com a naveta, com o turíbulo, e quando o padre ergue Jesus, eles incensam Deus, porque incenso é para Deus. Então, quando os magos levam incenso para aquele menino, é para dizer, esse menino é Deus. E por fim, a mirra. E a mirra, ela é um unguento, uma espécie de perfumado que os judeus usam para preparar os corpos para o sepultamento, ou seja, a carne que morre. Então a mirra ali, como presente, serve para dizer, este menino é humano, ele é homem, ele é Deus encarnado, ele assume toda a humanidade. Mas também a mirra vai simbolizar a paixão, vai simbolizar a cruz, vai simbolizar o sofrimento, vai simbolizar a morte, porque quando Jesus morre e as mulheres vão preparar o seu corpo, elas usam mirra. Inclusive, os cientistas que estudam o sudário encontraram fragmentos de mirra no sudário de Jesus. Então, esses três presentes têm toda uma simbologia diante de nós. Que nós possamos pedir, nesta solenidade da Epifania, que Deus venha ao nosso encontro, para que nós também sejamos epifania na vida de todas as pessoas que encontrarmos pelo nosso caminho. Eu quero cantar para vocês 2 estrofes de uma canção muito bonita, para vocês entenderem a mística dessa solenidade de hoje e a mística de um presépio que a gente monta nas nossas igrejas. E essa canção, quem souber pode cantar junto, porque ela é muito conhecida, mas ela diz assim: ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, oi, ai, meu Deus, onde Deus fez a morada, oi, ai, preste atenção. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, oi, ai, meu Deus, e a hóstia consagrada, oi, ai. Meus irmãos, este oratório é a manjedoura. Porque nesta manjedoura está a hóstia consagrada. É Jesus menino. É Deus que se faz carne para nos alimentar. Vinde, adoremos. A igreja é a manjedoura. Porque a igreja é o lugar de Deus. E se os magos foram na manjedoura para encontrar Jesus, a gente vem também à igreja para encontrar Deus. Porque a igreja é lugar de Deus. Não procuremos Deus em lugares que talvez não vamos encontrá-lo. Peçamos essa graça. Amém?